Boa tarde, crianças! Hoje, nesse vídeo, nós vamos fazer a correção de umas atividades do EMAI, tá? Que nós fizemos. Então, ó, eu não tenho o livro aqui como vocês. Eu tenho só o arquivo digital, ou seja, só consigo visualizar o livro pelo computador. Então, eu vou lendo e vou respondendo nessa folha aqui em branco. O que vocês acertarem, vocês colocam certo aí no livro. Se por acaso erraram, apaga e arruma. Tudo bem? Então, ó, correção EMAI. Aqui nós vamos começar pela sequência 17, tá? Então, aí no livro de vocês, a sequência 17 tem um probleminha que diz assim, na página 9, tá? A turma de Juliana gosta de comemorar os aniversários e o doce preferido de todos é o brigadeiro. Leia o texto abaixo e resolva do seu jeito. Então diz assim o probleminha. Na festa de Juliana, sua mãe fez 120 brigadeiros e as crianças comeram. No final da festa, ainda havia 23 brigadeiros. Quantos brigadeiros elas comeram? Então, pessoal, a mãe da criança fez 100, esse probleminha é o número 1, tá? Então, a mãe da criança fez 120 brigadeiros e durante a festa foram consumidos alguns, né? Que nós ainda não sabemos quantos. E restaram 23. Lembrando que para eu fazer uma continha, eu preciso colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Aqui eu não tenho centena, então fica vazio. Foram feitos 120, restaram 23. Quantos foram comidos é o que pergunta no meu problema. Eu preciso descobrir, não é verdade? Então, eu vou subtrair, tá? Para eu conseguir descobrir, eu preciso subtrair. Então, ó, nós temos 0, dá para tirar 3? Não, não dá. Quem vai me emprestar vai ser o vizinho. Se ele era 2, ele emprestou 1 para o vizinho vai ficar valendo 10 e ele vai ficar valendo 1. Então, aqui eu tenho 10, vou tirar 3. 10 menos 3, eu fico com 7. Agora, nós vamos para as dezenas. Lembra que esse daqui não é mais 2? Agora ele é 1, né? 1 dá para tirar 2? Não dá. Então, quem vai emprestar para ele é o vizinho dele. Então, esse que era 1 vai emprestar 1 para cá, vai ficar 11. E como ele só tinha 1 e ele emprestou, ele vai ficar valendo 0. Então, aqui eu tenho 11, eu tiro 2, eu fico com 9. E aqui eu não tenho nada, eu não vou tirar nada, continuo com nada, não preciso colocar nada aqui, tá bom? Então, ó, no decorrer da festa foram comidos 97 brigadeiros. Aí, no número 2, ele só está mostrando a forma como as crianças resolveram o probleminha delas, tá? Não precisa fazer nada nessa parte. E agora, nós temos a atividade 17.2, que está na página 10. Aqui, nós temos uma adição e nós transformamos ela em 2 subtrações. Porque a adição, ela é a operação contrária da subtração. Diz assim: a professora Clara, da turma de Juliana, colocou na lousa algumas escritas numéricas. Ela pediu que as crianças dissessem o que observavam nas escritas. Então, aí, o primeiro exemplo, nós temos 8 mais 7, que é igual a 15. Para ela transformar em subtrações, ela precisa começar com o maior número, ou seja, 15 menos 7 resultou em 8. E na de baixo, no exemplo de baixo, 15 menos 8,
foi igual a 7. Então, agora, nós vamos resolver os outros 4, tá? Lembrando que a gente sempre precisa usar esses 3 números que tem aí na sugestão. Então, na letra A, nós temos 17, o 10 e o 27. Então, aqui é 17,2, letra A. Nós temos 17, o 10 e o 27. Se eu vou adicionar, eu posso começar com o menor número, né? Então, eu posso fazer 17 mais 10, que é igual a 27. Só que daí, agora, eu preciso fazer 2 subtrações. Para eu subtrair, eu tenho que começar com o maior dos números. E no caso destes 3 aqui, o maior é o 27. Então, 27 menos 10 é igual a 17. E na terceira, eu vou também começar com o maior, que é o 27 menos 17, igual a 10. Tudo bem? Então, ó, esses 3 aqui, vocês vão encaixar aí no local que tem no livro, tá bom? Eu não estou mostrando o livro aqui na tela, porque eu não consegui mostrar o livro e resolver no livro mesmo. Por isso, eu estou usando esse documento em branco. Mas aí, vocês têm o livro, fica mais fácil. Agora, na letra B, ele propõe que nós usemos 24, 22 e 46. 24, 22 e 46. Eu vou começar com a adição. Então, eu posso começar com um número menor, que é o 24 mais 22. É igual a 46. Agora, eu preciso subtrair. Então, eu começo com o maior de todos. 46 menos 24. Que eu tenho um resultado de 22. E agora, outra subtração. Também começo com o maior de todos. 46 menos 22 é igual a 24. Tudo bem? A letra C. Os números que ele pede para a gente usar são 36, 21 e 57. 36, 21 e 57. Lembrando, eu vou primeiro adicionar. Posso fazer 36 mais 21, que eu tenho o resultado de 57. Na hora de subtrair, eu começo com o maior. 57 menos 36 é igual a 21. E na minha outra subtração, 57 menos 21. Eu vou ter o resultado de 36. Na letra D, eu preciso utilizar 31, o 50 e o 81. 31, 50 e 81. Vamos lá, adicionar 31 mais 50 é igual a 81. Na subtração, eu começo com 81 menos 50. O meu resultado é 31. E agora, 81 menos 31 é igual a 50. Nessas operações aqui, ó, vocês observam que sempre utilizando os 3 números. A diferença é que nós estamos mudando a ordem deles, tá? Mas o resultado é o mesmo. Agora, indo para a próxima página, a página 11, nós temos alguns problemas. Falando de festa junina, né? Esse ano, afastados da escola, nós não tivemos a nossa festa junina, mas vocês já participaram nos anos anteriores, né? Ou festa junina, ou festa da primavera, festa do sorvete. São festas bem legais que normalmente acontecem nas escolas.
tá? Então, o probleminha que nós temos aí na atividade 17.3, deixa eu colocar aqui, ó. 17.3, letra A. Ele diz assim: das 67 cocadas da barraca da professora Silvana, foram consumidas 40. Quantas cocadas ainda restam? Então, ó, haviam 40 cocadas... Não, peraí, deixa eu voltar lá no probleminha. Haviam 67 cocadas e foram consumidas, ou seja, foram vendidas, né? No decorrer da festa, 40. Eu quero saber quantas restam. Se eu tinha 67, foram vendidas 40, significa que o meu total diminuiu. Então, eu vou subtrair, tá? 67 menos 40. Então, ó, eu tenho 7 e eu vou tirar 0. 7, eu tiro 0, continua 7. Agora, a gente falando da dezena, que é o 6. Lembrando que a dezena do 6 chama 60 e a dezena do 4 chama 40. Eu tenho 6, eu tiro 4, eu fico com 2. Então, eu posso responder que restaram 27 cocadas, tá? Importante no nosso problema é sempre ter a resposta. Por quê? Porque ele está nos fazendo uma pergunta, né? Então, pode colocar a resposta no probleminha, tá? Restaram 27 cocadas. Agora o problema de letra B. Ele diz assim: para dançar a quadrilha, a professora Júlia selecionou 38 alunos. Já chegaram 22. Quantos faltam chegar? Então, a professora convidou 38 crianças para dançar. Já chegaram 22. Eu quero saber quantos faltam chegar. Que conta que eu posso usar? Se por um acaso eu juntar o 38 com o 22, o 38 vai aumentar. E ele não pode aumentar, porque 38 é o meu total. Então, eu vou subtrair, tá? 38 menos 22. Então, vamos lá, ó, começando sempre pela unidade. Então, aqui, ó, 8, tiro 2. Eu vou ficar com 6. E aqui, a dezena do 3, que é o 30, vai tirar a dezena do 2, que é o 20. 3 menos 2, 1. Então, faltam chegar 16 crianças. Essa é a resposta do meu problema. 16 crianças, certo? Vamos lá para o próximo probleminha, que é o problema de letra C. Ele diz assim: na barraca de comida foram consumidos 162 cachorros-quentes e 51 maçãs do amor. Eu quero saber quantos cachorros-quentes foram vendidos a mais do que as maçãs do amor. Então, ó, 162, eu não vou juntar os dois, porque senão eu estaria dizendo o total que foram vendidos. E ele não quer saber o total, ele quer saber a diferença. E a diferença eu vou descobrir fazendo uma subtração. Então, 162 menos 51. Lembrando que para eu resolver a continha, eu preciso colocar cada número
embaixo da sua casinha, tá? Unidade junto com unidade, dezena junto com dezena, e aqui no caso, ó, não tem ninguém para ficar no lugar da centena, fica vazia. Então, eu tenho 2, eu tiro 1, resta 1. Aqui eu tenho 6, eu tiro 5, eu vou ter o resultado 1 também. E aqui eu tenho 1 na centena e não tenho nada para tirar embaixo. Continua 1. Então, eu posso dizer que foram vendidos 111 cachorros quentes a mais do que as maçãs do amor. Certo? Agora, continuando, nós vamos para a próxima página, a página 11, atividade 17.4. Nós temos aí uma reta numérica. Essa reta numérica, ela se parece muito com o objeto que nós usamos na sala de aula, né? Que é a régua. Então, ó, eu não consigo mostrar, como eu já disse para vocês, a tela que eu tô lendo o livro. Mas vocês têm o livro, peço que vocês acompanhem para que vocês consigam entender onde eu estou resolvendo o problema. Tá? E essa reta numérica, ela começa com o número 0 e ela vai até o número 15. E tá bem facinho, nós já trabalhamos várias vezes, né, com retas numéricas, nas aulas do Centro de Mídias também estão utilizando bastante. Eu tenho certeza que vocês não terão dificuldades. Então, ó, eu vou procurar fazer uma aqui, vamos ver se dá certo. Ó, só que, deixa eu ver aqui. Começando aqui, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós temos um espaço vazio, né? Que ele corresponde aonde está a Carla. Observem a nossa reta até o momento. Ela foi do 0 até o 5. Ela está indo de 1 em 1. Então, a Carla é o número 6, tá? Vou tentar fazer aqui colorido, só para vocês visualizarem melhor. Aí, continuando, 7, 8. A próxima criança que nós temos aí na reta é a Bruna. A Bruna corresponde ao número 9, tá, gente? A reta tá indo de 1 em 1. Então, a Bruna vai ser o número 9. Aí eu continuo. Aqui tá muito escuro, deixa eu mudar a cor. Continuando, né? 10. 10. Ficou um vermelhinho ali, mas tudo bem. 11. E vem a Maiara. A Maiara vai ser o número 12. E continuo com a nossa reta. 13, 14 e a nossa reta vai até o 15.
Aí ele faz algumas perguntinhas para nós, né? A pergunta A diz assim: qual o número representa a localização da Carla? Então, vocês olhando aí na reta, a Carla, lembra que ela ficou com o número 6. Então, vocês podem dizer: a Carla está no número 6. Na letra B, vamos ver qual é a pergunta. E o número que representa a localização da Maiara? A Maiara é a última criança que tá aqui na reta, né? Então, a Maiara está no 12, certo? A letra C, qual a distância entre elas? Então, vamos observar aqui, ó, a Carla tá no 6 e a Maiara tá no 12. Vamos contar? Então, ó, do 6 para o 7 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a distância entre elas é de 6 números. A letra D. Você observa alguma relação entre o número que a Carla está e o número que a Maiara está? Então, vamos observar aqui, ó. Daqui, começando no 0, indo até o 6. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, daqui do 6 até o 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, do 0 até o 6, eu tenho 6. E do 6 ao 12, eu também tenho 6. Significa que o 6 é a metade do 12. Ou seja, a Carla, que está aqui no 6, ela já andou a metade do caminho que a Maiara percorreu, tá? Então, eu posso dizer que o 6 é a metade do 12. Tudo bem? Agora, a pergunta que está na letra E diz assim: e a relação entre o número 3 e o número que representa a localização da Bruna? Lembrando, gente, que a Bruna tá aqui no número 9. Mas qual é a relação que existe? Do 0 até o 3, do 3 até o 6 e do 6 até o 9. Vocês conseguem perceber? Ó, isso, vamos pintar aqui. Opa. Ó, então, do 0 até o 3, são 3. Do 3 para o 6, são mais 3. E do 6 para o 9, são mais 3. Significa que aqui, ó, eu tenho 3 espaços. Ou seja, 3 espaços de 3. Então, o 3, ele é... Quer dizer, o 9 é o triplo do 3. A pessoa que está aqui no 9, que é a Bruna, ela já percorreu 3 vezes o que uma pessoa que estivesse aqui no 3 teria percorrido, tá? Então, eu posso dizer que o 9 é o triplo do 3, tá certo? E vamos para a próxima atividade, que é a 17.5. Na 17.5, ainda falando de festa junina, ele fala para nós que foi montado um auditório para que as famílias pudessem ver as apresentações, né? Aí ele está dizendo também para vocês observarem essas poltronas e contarem de uma forma que não seja de um em um. Por exemplo,
Eu posso contar de 2 em 2, eu posso contar de 3 em 3, ou melhor ainda, eu posso contar por fileiras, né? Então, ó, eu vou tentar fazer aqui parecido com o que vocês têm aí, né? Então, aqui, ó, eu tenho uma fileira, certo? Digamos que cada X desse é uma poltrona. Aqui embaixo eu tenho outra, aqui embaixo outra. Eu não quero contar de 2 em 2. Eu também não quero contar de 3 em 3. Eu quero contar por fileira. Aqui na minha fileira, eu tenho 6 poltronas. Com mais 6 eu tenho 12. Com mais 6, 18. Com mais 6 eu tenho 24. Com mais 6, 30. Mais 6, 36. Mais 6, 42. E mais 6, 48. Então, eu tenho um total de 48 poltronas. Eu contei de uma em uma? Não, eu não contei de uma em uma. Eu já contei de 6 em 6, tá? E no exercício 2, nós temos aí um problema que diz assim: na barraca de sorvete, as crianças podiam escolher entre 6 sabores: abacaxi, creme, limão, uva, nata e ameixa, e 3 coberturas, que eram caramelo, chocolate e morango. Eu quero saber quantas combinações diferentes de sorvetes essas crianças podem fazer. Então, eram 6 sabores e 3 coberturas, certo? Digamos, tenho lá abacaxi, a primeira criança faz abacaxi com cobertura de chocolate, a outra criança faz abacaxi com cobertura de caramelo, e assim por diante. A conta que vocês podem utilizar para fazer é 6 vezes 3. Se vocês quiserem, vocês podem desenhar os sorvetes, mas não precisa, né? Vocês podem fazer a conta também. Então, vamos fazer a continha. Ó, tá dizendo para mim 6 vezes 3, né? Então, vamos lá. Como eu já disse para vocês antes, vou repetir agora. Terceiro ano, a gente já precisa começar a fazer a continha, porque agora vocês vão estar lidando muito com contas de multiplicar e dividir. Então, vocês ainda podem representar por desenhos, mas é importante que vocês já comecem fazendo as contas. 6 vezes o número 3. Digamos que eu não sei a tabuada, não tem problema. A multiplicação é uma soma constante. Então, ó, eu tenho 6 vezes o número 3. Coloquei 6 aqui na minha mão. E cada um dos meus dedos vai valer 3. Então, 3, com mais 3, 6, 9, 12, 15, 18. Então, com 6 sabores e 3 coberturas, as crianças conseguem fazer 18 sorvetes diferentes, tá? E agora, começando a nossa sequência 18. Sequência 18. Então, essa é a atividade 18.1. Lembrando, gente, que essa correção é muito importante, tá? Nós estamos à distância, né? Eu preciso passar para vocês atividades do Ler e Escrever e do EMAI, e muitas vezes as fotos que vocês mandam não dá para eu corrigir, eu não consigo dizer se está certo ou errado. Então, eu vou procurar fazer alguns vídeos fazendo a correção. Por quê? Na hora de vocês fazerem, pode ser que vocês tenham dúvidas. E o momento da correção serve para vocês estarem aprendendo também, tá bom?
Então, ó, presta bastante atenção, se tá certo, coloca o certinho, se tá errado, apaga e arruma. A letra A é um probleminha. Lá na página 14, diz assim: na mesa central da festa, haviam 3 bandejas com 26 lembrancinhas em cada uma. Quantas lembrancinhas haviam na festa? Então, ó, deixa eu tentar colocar aqui um quadrinho. Digamos, isso daqui é uma bandeja, tá? Eu tenho 26. Ele tá dizendo que eu tenho 3 bandejas, né? Aqui também eu tenho 26. E vou colocar mais uma. 26. Eu quero saber o total de lembrancinhas que eu tenho, tá? Então, eu vou juntar 26 com mais 26 e mais 26. Ou eu posso fazer 26, que é a quantidade de lembrancinha, vezes a quantidade de bandejas, que é 26 vezes 3. Vamos lá de novo? Então, ó, começando sempre pela unidade. 6 vezes 3. Então, eu tenho 6 e cada dedo vale 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Então, 6 vezes 3 é 18. Eu coloco o 8 aqui e o 1 vem pra cá, ó, pra cima do 2. Eu não consigo colocar, tá? Mas aí no livro vocês conseguem. Agora eu vou fazer 3 vezes 2. E o tanto que der, eu vou somar com o 1 que está aqui em cima. Então, ó, 3, cada um vale 2. 2, 4, 6. 3 vezes 2 é 6, com mais um que está ali em cima, 7. Ela tinha na festa o total de 78 lembrancinhas. A letra B diz assim: a mãe de Heitor fez 2 tipos de sorvete. De quantas maneiras diferentes o Heitor poderá combinar a sua sobremesa? Pode ser que neste problema estejam faltando informações, né? Porque lá naquele anterior nós vimos a combinação de sorvete com cobertura. Nesse daqui só diz que eram 2 sabores de sorvete. Então, quantas combinações ele pode ter? Digamos que seja coco e chocolate. Quantos sorvetes diferentes o Heitor pode tomar? Ele poderia tomar, por exemplo, um só de coco, outro só de chocolate e outro chocolate com coco. Então, com as informações que nós temos nesse problema, o Heitor consegue tomar 3 sorvetes diferentes, tá? Agora, se por um acaso ele me dissesse que eram 2 sabores de sorvete e 3 de coberturas, nós iríamos multiplicar, que aí daria para ele fazer mais tipos de sorvetes, tá certo? Na letra C, diz assim: a mãe de Heitor organizou uma mesa central, 8 fileiras iguais de bala de coco. Em cada fileira há 6 balas. Quantas balas há na mesa? Então, ó, a mesma coisa do auditório, né? Eu vou colocar aqui o X, como se fosse cada balinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a quantidade de balas em cada fileira. Se ele está dizendo para mim que tem 8 iguais a essa, eu vou colocar as 8 embaixo.
Ó, então, da mesma forma que nós fizemos a anterior, aquela outra atividade, né? Que falava dos auditórios. Eu tenho 6 balinhas em cada fileira. E nós temos 8 fileiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu posso contar de uma em uma, eu posso contar de 6 em 6, ou eu posso multiplicar 6, que é a quantidade que eu tenho de balas, né? Pela quantidade de fileiras que eu tenho, que são 8. Então, 6 vezes 8. Para eu saber o resultado, vamos lá, ó. Então, eu tenho 6 dedos e cada dedo aqui vale 8 agora, porque a gente vai fazer a tabuada do 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48. 6 vezes 8 é igual a 48, tá? O probleminha de letra D diz assim: Heitor ganhou 7 miniaturas de carros no seu aniversário e o seu irmão Hilton ganhou o triplo. Quantas figurinhas Hilton ganhou? Então, gente, lembrando, o triplo, ó, ouve essa palavra. Que número que ele nos lembra? Triplo. O triplo se refere ao número 3. Se o Heitor ganhou 7 e o irmão ganhou 3 vezes mais, nós vamos fazer 7 vezes 3. Então, vamos lá, ó. Eu tenho 3 dedos na minha mão e cada dedo vale 7. 7, 14, 21. 3 vezes 7 é igual a 21. Então, vamos colocar a resposta do problema, que no anterior eu esqueci. Então, Hilton tem 21 carros. Aqui a resposta do problema anterior. Havia 48 balas de 48 balas, tá? E agora nós vamos para a próxima atividade, que é a 18.2. Na página 15, também com situações problemas. Aqui ele diz pra gente anotar nesse espaço a quantidade de alunos que nós temos na sala. Nós podemos considerar que a nossa sala tem um total de 25 alunos, tá? Então, quem lembrou, tudo bem. Quem não lembrou, pode estar anotando aí. Aí, o primeiro probleminha, ele diz assim: se a sua turma for dividida em 2 equipes com o mesmo número de alunos, quantos ficarão em cada equipe? Vai sobrar algum? Então, ó, imaginem só que vocês estão na escola, estão lá na quadra, na aula de educação física. Aí a professora Selma fala assim: pessoal, vamos dividir a turma em 2 times. Como que a gente faz? A gente tem 25 alunos. Pode começar assim: vem um para um time, o outro para o outro. Vai o terceiro, vai o quarto, o quinto, o sexto e assim sucessivamente até acabarem os 25. Ou a gente pode trabalhar arredondando os números. Por exemplo, 25 é um número quebrado, né? É um número ímpar. Digamos que a gente vai começar contando com 20. Se eu tenho 20 alunos,
Eu posso pedir para ir 10 para um time e 10 para o outro, não posso? Ótimo. Só que eu não tenho 20, eu tenho 25. Então, esses 5 alunos, eu posso pedir para ir um para um lado, um para o outro. Vai um para um lado e vai um para o outro. Quantos alunos vão ficar em cada time? Lembrando que a primeira divisão foram 10 e na segunda divisão foram 2. Ou seja, cada time vai receber 12 alunos. E vai sobrar aluno? Vai sobrar aluno. Vai sobrar um. Porque eu não tenho 24 alunos na sala, a menos que tivesse faltado alguém, né? O nosso total são 25 alunos. Então, no caso deste probleminha, ficariam 2 times com 12 alunos em cada e sobra um. Tudo bem? Agora a letra B. Ele diz assim: e se a turma for dividida em 4 equipes, sempre com o mesmo número de alunos, vão sobrar quantos? Ó, a mesma coisa. Agora eu tenho 25, eu vou formar 4 times, né? Digamos que vai ser o time número 1. Deixa eu colocar uma tabelinha aqui, vai ficar mais fácil para vocês observarem. Ó, então ele está pedindo para a gente dividir em 4. Eu tenho 25. Eu posso dar 5 já de uma vez para esse time, 5 para esse, 5 para esse e 5 para esse time. Então aqui, ó, já foram 5, com mais 5, 10, com mais 5, 15 e com mais 5, 20 alunos. Só que eu não tenho 20, eu tenho 25. Eu posso continuar dando 5 para cada time? Não, eu não posso. Por quê? Eu só tenho mais 5 alunos para distribuir. E eu tenho 4 times. Então, eu vou dar um de cada vez. Então, ó, 6, com mais 6, 12, com mais 6, 18 e mais 6, 24. Então, foi possível formar. Foram formados 4 times com 6 alunos em cada e sobrou um aluno, tá? Por quê? 5 mais 1 são 6. Ficou um total de 6 alunos em cada time. Então, 6 mais 6, 12, com mais 6, 18 e mais 6, 24. Se eu tinha 25, sobrou um aluno. Agora, a letra C. Vamos ver o que diz o probleminha. Suponha que a turma foi dividida em 8 equipes, sempre com a mesma quantidade de alunos. Será que vai sobrar aluno dessa vez? Vamos lá, vamos fazer outra tabelinha aqui, imaginando que são os times. Ó, então, eu não posso dar 5 para cada um. Por quê? 5 eu dei a primeira vez quando eram 4 times. Agora eu vou tentar dar 4 em 4. Será que eu consigo? Ou será que seria melhor eu tentar distribuir 3 alunos de cada vez, para cada time? Vamos ver se 3 dá? Lembrando que isso daqui, ó, são coisas do dia a dia de vocês. Por exemplo, como eu falei anteriormente, se a professora pede para vocês fazerem isso na quadra, quanto mais tempo vocês demorarem, menos tempo vocês vão ter para jogar. Então, precisa ter um pensamento rápido.
tá? Então, ó, já dividimos aqui. Já fizemos os 8 grupos e eu deixei 3 alunos em cada grupo, tudo bem? Então, ó, 3 mais 3, 6, com mais 3, 9, mais 3, 12, 15, 18, 21, 24 alunos. Quantos alunos nós temos na sala mesmo? 25. Então, eu consigo formar 8 grupos com 3 alunos e resta 1. Foi possível montar 8 grupos com 3 alunos em cada e restou 1 aluno, tá? Vocês viram como não é difícil? A gente só precisa entender o que o problema nos diz. Ah, esse não tem letra D. Nós vamos direto para a atividade 18.3. Aqui nós vamos fazer uma tabela para ficar parecido com a que vocês têm aí no EMAI, tá? Então, aqui, ó, é número proposto dividido por 2, dividido aqui nós vamos dividir por 4 e aqui por 8. Agora vamos lá aos números: 16, 32 e 48. 16, 32, 48, 64, 80 e 96. 64, 80, 96. E o último é o 112. Então, vamos lá, ó. Ele diz assim para nós: a dona Silvia pediu a seus alunos que completassem um quadro e que observassem as possíveis curiosidades. Então, aqui nós estamos trabalhando com divisão. Como eu disse para vocês lá em cima, quando nós estávamos resolvendo os outros problemas, a adição e a subtração andam juntas. Elas são operações inversas, assim como a multiplicação e a divisão também são o inverso, tá? O contrário. Então, vamos lá. Ela nos dá o número 16. Eu vou dividir por 2. Ó, imagine que eu tenho 16 balas e eu vou dividir para 2 crianças. Eu posso dar 10 para uma e 6 para outra? Eu não posso fazer isso porque é injusto, né? Eu tenho que dividir igualmente. Então, eu vou começar. Eu separo 10 balas. Eu dou 5 para uma e 5 para outra. Por quê? 10 é um número fácil para vocês dividirem. Vocês têm nas mãos. Então, ó, tenho 10. Se eu der 5 para uma, eu dou 5 para outra. Só que eu não tenho 10 para dividir. Eu tenho 16. Então, conta mais 6. Observe o número 6. Se eu juntar 3 para cá e 3 para cá, dá certinho, não sobra e as duas vão ficar com o mesmo tanto. Então, se eu tinha dado 5 e agora eu tô dando 3 para cada uma recebeu 8 balas. Não é verdade? Só que agora ela quer que eu pegue esse 16 e eu divida por 4.
Lembrando que o 4 é o dobro do 2. E o 8 é o dobro do 4. Como que a gente vai fazer agora? Eu tenho 16, digamos que eu tenho 16 balas. E eu quero dividir para 4 crianças. Eu posso pegar e desenhar aí na folha, no livro, né? Onde vocês quiserem. Colocar. Ó, vou fazer um aqui para vocês verem. Vamos supor que isso daqui seja uma criança, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho mais a divisão, que no início parece difícil, mas não é. Tá. Então agora, ó, eu tenho 16 e eu vou distribuir, ou seja, eu vou dividir para 4. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu posso dar 5 para cada uma? 5 mais 5, 10, com mais 5, 15, com mais 5, 20. Eu não posso, porque eu só tenho 16. Então, eu tenho que dar menos de 5. Vamos tentar 4 para cada, para ver se dá? Ó, digamos que aqui são 4 crianças. E essas daqui são as balinhas que eu estou dividindo para elas. Então, cada uma recebeu 4. 4, com mais 4, 8. Com mais 4, 12, com mais 4, 16. Ou seja, exatamente o tanto que eu tinha. Todas receberam o mesmo tanto e não sobrou nada. Então, 16 dividido por 4 é 4. Agora, eu preciso dividir essas mesmas 16 por 8. Só que eu vou pedir que vocês se atentem à tabela. Olha o que aconteceu com esses números. 16, ele dividido por 2, ele caiu pela metade. 8 é a metade de 16. Agora eu dividi por 4. E o 8 caiu pela metade. E agora, se eu dividir por 8? Ele vai ser exatamente a metade do 4. E qual é a metade do 4? Se eu pegar esse número 4 e dividir ele no meio, eu vou ter 2 para cá e 2 para lá. Vou fazer aqui para vocês verem. Só esse exemplo e os outros a gente faz dessa forma, tá? Então, aqui, ó, eu já tenho 4, certo? Só que agora eu preciso dividir por 8. Então, ó, lembrando, eu tenho 16 balas, agora eu vou dividir para 8 crianças. Eu vou tentar dar 2 para cada. Vamos ver se dá. Ó, 2 com mais 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então, 16 dividido por 8 é igual a 2, tá? Então, o que eu preciso que vocês prestem atenção é exatamente nisso. Todos esses números aqui, ó, são pares. Por quê? Eu sempre vou olhar o último número. O 6 é par, o 2 é par, o 8, o 4 e o 0. Então, significa que o meu número todo é par. Se eu estou dividindo por 2, esse número aqui vai cair pela metade. Se eu divido por 4, vai ser a metade deste. E quando eu divido por 8, vai ser a metade deste que eu dividi por 4. Então, vamos lá, ó. Agora eu tenho 32 e eu vou dividir por 2. 32 é um número meio complicado, né? Poderia ser 20, mas não é. É 32. Então, vamos limpar aqui a nossa tabelinha, que eu vou usá-la novamente.
Ó, lembrando, eu tenho 32 e eu vou dividir por 2. Eu posso dar 10 para cada um? Posso. Digamos que nós ainda estamos fazendo com balas. Eu tenho 2 crianças que vão receber 32 balas. Então, dei 10 para uma e 10 para outra. 10 mais 10, 20. Eu ainda tenho bastante, né? E se eu der mais 10? Aí vai ficar 20 para uma, com 20 para outra, já vai para 40. Não dá. Então, eu vou dar mais 5 para cada uma delas. Então, aqui, ó, 10 mais 5, eu tenho 15. E 15 aqui, eu tenho 30. Só que eu não tenho 30 balas, eu tenho 32. Vão me sobrar 2. Então, eu posso dar mais uma para cada. Então, ó, essa criança ganhou 16. E esta criança também ganhou 16. Então, eu posso dizer que 32 dividido por 2 é 16. Só que agora, ele quer que eu divida por 4. Será que eu vou ter que fazer todas as contas de novo? Ou eu posso seguir o que a gente falou aqui nessa linha? Eu posso seguir o que nós falamos nessa linha. Se 2 é a metade do 4, esse número que eu dividi por 4 vai ser a metade do número que eu dividi por 2. E a metade de 16, qual que é? Se eu pegar 16 e for dividir pela metade, eu vou ter 8. Assim como nós tivemos aqui em cima, ó. 8 não é a metade de 16? Eu preciso agora da metade de 16. E a metade, eu já descobri que é 8. E a metade de 8? Eu tenho 8. Eu quero dividir na metade. Eu posso dar 5 para um e 3 para outro? Não, eu tenho que dividir igual. A metade significa que são duas partes iguais. Então, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 5. Vem um para cá, eu fico com 4 e fica 4 para lá. Então, aqui, se eu dividir o 32 por 8, eu vou ter 4. Agora, esse número aqui, ó, tá bem fácil, dá pra gente fazer de cabeça. Eu tenho 48 e eu quero dividir por 2. Vamos fazer aqui embaixo, vai ser melhor. Eu posso dar 10 para cada um? Posso. 10 mais 10 eu vou ter 20. Só que eu não tenho 20, ó. Eu tenho 48, é um número bem mais alto. E se eu der 20 para cada um? 20 para esse e 20 para esse. 20 com mais 20, eu tenho 40. Só que aqui na minha conta, eu preciso de 48. Eu ainda tenho 8 para distribuir. Eu posso dar 4 para cada, certo? Então, ó, essa criança recebeu 24 e esta criança também. Então, 48 dividido por 2 é igual a 24. Aqui na divisão por 4, nós vamos seguir a mesma linha de raciocínio das linhas anteriores. O meu número dividido, esse meu número aqui, 48 dividido por 4, vai ser a metade desse daqui. Qual é a metade do 4? 2. E qual é a metade do 1? Do 2? 1. Então, 12 é a metade do 24. E agora, na minha divisão por 8, eu vou ter também a metade do 12. Ó, aqui eu tenho 10, com mais 2, 12. Eu vou dividir na metade. Vai uma mão para cá, uma mão para cá. Mais um para cá e mais um para cá. Então, a metade de 12 é 6. Agora, vamos para a metade de 64. Ou seja, eu vou dividir 64 por 2. Será que eu posso dar 30
para cada um? Posso, porque 30 mais 30 é quanto mesmo? 60, né? Mas eu tenho 64. Então, eu vou dar 30 com mais 2 para esse e mais 2 para esse. Eu estou dando aqui, ó. Opa. 32 com mais 32. Então, 64 dividido por 2 é igual a 32. E agora, qual é a metade de 32? Nós já fizemos essa conta. Lembra? 32. Se fosse 30 dividido por 2, daria 15. Mas não é 30, é 32. Aí eu considero mais um para cada lado. Então, a metade de 32 é 16. E a metade de 16 é 8. Agora vamos para o 80. 80 é muito fácil, né? Ó, eu posso considerar aqui na minha mão. Tenho 8 dedos, cada dedo vale 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Eu quero dividir por 2. Então, eu tenho 8, ó, 3 de um lado, 5 do outro. Posso baixar aqui 4, fica 4. Então, 80 dividido por 2 é 40, né? Agora, esse 40, quando eu falo da metade do 40, ó, mesma coisa. 10, 20, 30, 40. Eu posso pôr 2 para cá e 2 para cá. Aqui eu tenho 20 e aqui também eu tenho 20. E agora, mais facinho ainda. Digamos que eu tenho 20 aqui, ó. 10, 20. Qual é a metade? 10 com mais 10, 20. É a mesma coisa que eu falar que 10 é a metade de 20. Agora, nós temos aqui, ó, o 96 para dividir por 2. Aí complica um pouquinho, né? Vamos fazer aqui embaixo, ó, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Ó, 96. Será que eu posso dar 50 para cada um? Se eu der 50 para esse, 50 para esse, eu vou precisar de 100. Mas eu não tenho 100, eu tenho 96. Então, eu vou dar 40. 40 aqui e 40 aqui. 40 com mais 40 dá 80. Tá longe ainda de 96, né? Então, eu vou dar mais 5 para cada um. Então, ó, 45 mais 45, eu tenho 90. Mas ele tá me mandando eu dividir 96. Tá faltando essa unidade aqui, ó, para eu dividir os 6. Se eu tenho 6 e eu preciso distribuir para 2, eu vou pegar e vou dividir, ó, 3 para cá e 3 para cá. Então, aqui eu posso dar mais 3 para cada um. Então, vamos lá, ó, 40 mais 5, 45, com mais 3, 48. 45 com mais 3, 48. 48 com mais 48 dá 96. Então, aqui, ó, 96 dividido por 2 é 48. Lembrando que essa coluna aqui, que eu tô dividindo por 4, vai ser a metade desse. Então, a metade de 48, ó, vamos olhar número por número. Metade do 8 não é 4? Então, põe o 4 aqui. Opa! E a metade do 4 não é 2? Então, eu consegui obter aqui, ó, o número 24. Então, o 24 é a metade do 48, que é a metade do 96. Só que qual vai ser a metade do 24? Vamos de novo, número por número. 4, a metade dele não é 2? E aqui, ó, a dezena
2, a metade é 1. Então, a metade de 24 é 12. Agora, aqui nós temos 112. Agora, complicou um pouquinho, né? Para dividir por 2. Eu posso dar 50 para cada um? Ou será que eu posso dar 60? 60. Se eu der 60 para esse, com mais 60 aqui, vai dar 120. E eu não tenho 120, eu tenho 112. Então, eu vou dar 55. Vamos ver se dá. 55. Opa. 55 para esse, 55 para esse. Então, aqui eu teria usado 110, mas eu não tenho 110, eu tenho 112. Então, eu vou dar mais um para esse e mais um para esse. Então, esse recebeu um total de 56 e este também, um total de 56. Então, 112 dividido por 2 é igual a 56. Agora, aqui eu preciso descobrir a metade de 56. Vamos fazer aqui, ó. Ó, digamos que eu tenho 56 e eu vou querer descobrir a metade dele. Eu posso dar 20 para cada um? Posso, porque 20 mais 20 é 40. E agora, eu posso dar 10 para cada um? Não, eu não posso, mas eu posso dar 5. Então, esse recebe 5 e esse também. Então, aqui, ó, 20 mais 5 é igual a 25. Com mais 25 é igual a 50. Mas eu não tenho 50, eu tenho 56. Faltam 3 para eu distribuir, né? Para cada, porque aí eu vou conseguir chegar na conta certinha. Então, ó, 20 com mais 5, 25. Com mais 3, 28. Aqui embaixo, a mesma coisa. Então, ó, 28 é a metade dos 56. Agora, eu preciso descobrir a metade do 28. Agora já tá fácil, porque 28 é um número par. Eu sei que a metade do 8 é 4. E eu sei também que a metade do 2 é 1. Então, eu posso dizer que a metade de 28 é 14, tá? Então, esse quadro que tem aí no EMAI de vocês, ele precisa estar preenchido com estes números, tudo bem? Prestem atenção na hora de fazer, na hora de corrigir. Se errou algum número, precisa apagar e arrumar, tá bom? Agora vamos para as perguntas que tem nessa atividade. Essa é a atividade mais longa, que é um pouquinho mais complicada para vocês. Ele pergunta assim, na letra A, o que há em comum com os números da coluna amarela em relação aos registrados na mesma linha da coluna azul? Então, ó, a coluna amarela é essa daqui. Ele está perguntando o que há em comum esses números com a coluna azul. A coluna azul são esses aqui. O que há em comum mesmo, ou seja, de parecido, de semelhante? Lembra, ó, o 4 com o 8 com o 16. Esses daqui são as metades destes outros, tá? Então, os números da coluna amarela são metades dos números da coluna
azul. Essa é a relação que existe entre esses números. Na letra B, o que há em comum entre os números da coluna verde em relação aos registrados na mesma linha da amarela? Então, ó, essa coluna aqui, que é a verde, o que ela tem a ver com esses aqui? Tem a ver que o 2 é metade do 4. O 4 é a metade do 8. Então, eu posso dizer que os números da coluna verde são a metade dos números da coluna amarela, tá? Essa é a relação que existe entre esses números. Lembrando que vocês são terceiro ano, vocês já precisam ter umas respostas bem elaboradas. Agora, na letra C, como podemos dividir por 4 mentalmente? Ó, que foi tudo que a gente fez aqui. Como que eu posso fazer isso de cabeça? Eu posso fazer isso quando eu descubro a metade, que é dividido por 2. Aí eu vou dividir por 4, eu já sei que esse vai ser a metade desse. Então, podemos dizer que é a dos que foram divididos por 2. Não foi isso que aconteceu, ó? Toda essa minha coluna aqui é a metade desses aqui. Letra D. E como podemos dividir mentalmente por 4? Ó, lembra quando a gente fez essa coluna aqui? Eu dividi tudo por 8 de novo? Não, eu não dividi, porque eu já sabia que esses que são divididos por 8 são a metade desses que foram divididos por 7. Por 7 não, desculpe, por 4. Tá? Então, essa atividade aqui do EMAI, ela é a atividade um pouquinho mais complicada, que vai fazer vocês do terceiro ano pensarem muito para resolver. Não é fácil, mas como eu disse para vocês, é importante que a gente já comece a fazer atividades dessa forma, tá bom? Agora vamos lá na atividade 18.4, que ela se encontra na página 17. Nós temos aqui também um quadro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, aqui, ó, quantidade de doces, pacotes com 2. Doces.
Muito bem, então, ó, essa tabelinha aí eu tentei fazer para ficar parecido com a que vocês têm no EMAI, tá? Então, ó, aqui ele diz o seguinte: na fábrica de doces de Teresa são embalados pacotes de doces com diferentes quantidades. Ajude o senhor João a completar o quadro para cada uma das diferentes quantidades de doces. Então, ó, imaginem vocês que existe lá uma fábrica de doces, né? E a mesma coisa quando a gente vai comprar no mercado, né? Não existem embalagens com várias quantidades? Então, na primeira tabela, ele está mostrando para nós a quantidade total dos doces. Então, ó, a primeira quantidade é 30. E cada pacotinho vai ter 2 docinhos. Quantos pacotes eu consigo fazer? É a mesma coisa que eu dividir 30 por 2. Nós já fizemos isso anteriormente, tá? Então, ó, digamos que eu tenho 30. Se eu der 10 para cada um, eu vou gastar 20. Vai me sobrar 10. 10 dividido por 2 é 5. Tenho 10. Eu divido por 2, eu tenho 5. Então, aqui eu vou conseguir formar 15 pacotinhos, tá? Vai sobrar alguma coisa? Não, não vai sobrar nada. Porque 15 mais 15 não é 30? Então, não sobra nada. Agora, ele está pedindo para eu colocar 4 em cada pacote. É o mesmo que eu pegar 30 e dividir por 4. Vamos fazer a tabuada do 4 aqui embaixo? Só para vocês terem uma ideia. Ó, 4 vezes 1 é 4. Vou colocar embaixo. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 3 é 12, 16, 20, 24, opa, 24, 28, peraí, deixa eu colocar 4 vezes 1, igual a 4. Por quê? Como eu disse para vocês na atividade anterior, a divisão, ela anda sempre junto com a multiplicação, tá? 4 vezes 4 igual a 16. 4 vezes 5 igual a 20. 4 vezes 6 é igual a 24. 4 vezes 7 é 28. Aqui faltou eu colocar 4 vezes 0, que é igual a 0. 4 vezes 8, que é igual a 32. 4 vezes 9 é igual a 36. E 4 vezes 10 é igual a 40. Que aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, aqui, eu tenho 30 e eu quero dividir por 4. Vamos olhar aqui na tabuada do 4. 4 vezes quanto? Dá 30 ou próximo de 30? Eu não tenho 30, eu tenho 28 e eu tenho 32. Quando a gente fala de divisão, o número que se aproxima é sempre o número para baixo, tá? Nunca para cima. Então, eu posso dizer que 30 dividido por 4 é 7. Ó, 7 vezes 4 é 28. Para 30, sobram 2. Agora aqui eu tenho pacotes com 8. Vou fazer aqui embaixo a tabuada do 8 para vocês visualizarem melhor, tá? 8 vezes 1. 8 vezes 2 é igual a 16. 8 vezes 3 é igual a 24. 8 vezes 4. 8 vezes 5 igual a 40.
8 vezes 6 é igual a 48. 8 vezes 7 igual a 56. 8 vezes 8 é igual a 64. 8 vezes 9, 72. E 8 vezes 10 é igual a 80. Eu sugiro que vocês façam aí, no cantinho do livro, ou no caderno, essa tabuada, para vocês resolverem essa continha que vai ajudar bastante, tá bom? Então, agora eu tenho 30 dividido por 8. Vamos lá na tabuada do 8. Algum número que chegue próximo, ou que dê exatamente 30. Lembrando que eu tô falando de divisão, então eu não posso pegar o 32, eu vou ter que pegar o 24, que está próximo e um pouquinho para baixo. Então, ó, 8 vezes 3 é igual a 24. Significa que aqui ele conseguiu fazer só 3 pacotinhos, e do 24 para o 30, eu tenho 6. Foi a sobra que eles tiveram, tá? Agora aqui, 45, eu vou dividir por 2. Ó, eu não fiz a tabuada, mas a do 2 é facinho, a gente consegue fazer de cabeça. Se eu tenho 40, eu vou dividir para 2, cada um recebe 20. Mas eu não tenho 40, eu tenho 45. 5, eu posso dividir para 2 e os dois terem o mesmo resultado, só que eu vou ter uma sobra. Ó, 2 para um lado, 2 para o outro e vai sobrar 1. Então, cada um vai ficar com 22 e vai sobrar 1. Agora eu tenho 45 e eu vou dividir por 4. Vou lá na tabuada do 4. 4 vezes 10 é 40, né? Só que se eu continuasse aqui, 4 vezes 11, eu teria 44. Então, aqui, ó, 45 dividido por 4 é 11 e sobra 1. Agora, 45 dividido por 8. Vamos lá na tabuada do 8. Eu tenho 40 e eu tenho 48. Eu vou usar o 40. Então, 45 dividido por 8 dá 5 e sobra 5. Agora, 50 eu divido por 2. Eu ponho 20 para um lado, 20 para o outro, 40, me sobra 10 para dividir. 5 para cada um. Cada um vai ficar com 25. Não vai sobrar nada. 50 na tabuada do 4. Vamos continuar aqui, ó. 4 vezes 12. 48. Então, 50 dividido por 4 dá 12. E sobram 2. 50 na tabuada do 8. Vamos lá, ó. Tenho aqui 48 e aqui eu tenho 56. Eu vou usar o 6. 50 dividido por 8 vai dar 6, que é 48. E sobram 2. Aqui eu tenho 65. Vou dividir por 2. Dou 30 para cada um, eu dou 60. Mais 2, 64. Então, 32, sobra 1. 65, vamos procurar o 65 na tabuada do 4. Continuando, 4 vezes 13 é igual a 52. 4 vezes 14 é igual a 56. 4 vezes 15, 60. 4 vezes 16, 64. Então, ó, 65. Se eu dividir por 4, eu vou ter 12. É 12? Não, é 16. E vai sobrar 1. Agora, 65. Vamos procurar na tabuada do 8. 64. Então, 8 dividido por 8 dá 64. Como eu tinha 65, sobra 1. Então, pessoal, ó, o quadrinho de vocês vai precisar ficar dessa forma. Nós trabalhamos aqui com a divisão, tá? Esse é o primeiro quadro
da página 17, que é o exercício de número 1. Agora, no exercício número 2, nós temos um outro quadro aí, parecido. Só que ele me colocou alguns resultados aleatórios, né? 20, 40, 20, 0. Vou procurar colocar igual aqui, para vocês se localizarem. 10, 15, 50. 10, 15, 50. 0, 0 e 0. 7, 10, 4 e 0. 4 e 0. Então, vamos lá, ó. Esses números que já tem aí no EMAI, eu vou colocar aqui de vermelhinho, tá? Só pra gente não misturar com os que nós vamos escrever. Lembrando, aqui eu tinha o total de doces. Aqui eu tenho o total? Não, eu não tenho. Aqui, como eu tinha o total, eu fui dividindo para pôr nos pacotes. Aqui está ao contrário, eu tenho os pacotes e as sobras e não tenho o total. Então, qual operação eu vou fazer para descobrir o total? Lembra? Qual é a operação inversa? Qual é a operação contrária? É a multiplicação. Então, aqui, ó, se ele conseguiu fazer 20 pacotes com 2, significa que eu vou fazer 20 vezes 2. Então, 20 mais 20, que é igual a 40. É o mesmo que eu disser 2 vezes 2, só que aí eu acrescento 0. Agora aqui, ó, eu tenho outra pista. Eu tenho 15, ele fez 15 pacotes, quer dizer, ele fez 15 pacotes e cada pacote tinha 4 dentro. Então, ó, 15 mais 15, 30, mais 15, 45, com mais 15, 60. 15 vezes 4 é igual a 60. Agora aqui, ó, de novo, tá fácil. Eu tenho 40 vezes 2. É o mesmo que eu falar 40 mais 40, que me dá o total de 80. E aqui, ó, eu tenho outra pista, 50, eu vou fazer agora vezes 4. Então, ó, 4, cada dedo meu vale 50, que é o mesmo que eu fizer 50 vezes 4. 50 mais 50, 100, mais 50, 150, com mais 50, 200. Só que não acabou por aqui, eu preciso continuar, tá? Então, vamos lá, ó. Continuando naquele mesmo raciocínio da atividade anterior. Aqui, ó, se a coluna do 8 é a metade do 4, essa daqui também vai ser a metade desta. Ou seja, esta vai ser o dobro desta. Se aqui, com 40 pacotinhos, eu conseguir fazer 10, quer dizer, com 40 balas, eu consegui fazer 10 pacotes com 4, quantos pacotes eu vou fazer que vai ter 8? Qual é a metade de 10? Ó, tenho 10. A metade é 5 e a outra metade é 5. Então, eu faço 5 e não sobra nada. Deixa eu só colocar aqui no preto. Aqui 5. E a minha sobra é 0. Agora aqui, ó, eu tenho 60. Eu vou dividir por 2. 60 dividido por 2 é 30. E não sobra nada.
Aqui eu tenho 80, eu dividi por 2, deu 40 e sobrou 0. Agora eu quero dividir 80 por 4. É o mesmo que eu falar que é a metade de 40. Então, a metade de 40 é 20. E não vai me sobrar nada, porque 20 mais 20 é 40. Então, o meu resto aqui é 0. Agora, vamos lá, ó, eu tenho 200 e eu vou dividir por 2. Muito fácil essa. 200 dividido por 2 fica 100. E sobra 0. Agora aqui, ó, lembrando que os pacotes com 8 vão ter a metade do que os pacotes que tem 4. Qual é a metade de 50? Nós já vimos na outra atividade, não já? Não tinha 50, tinha 48 e tinha 56. Mas a metade dos 50 é o 25, tá? E vai me sobrar 0 também. Então, ó, a tabelinha de vocês no exercício número 2, ela precisa estar desta maneira, tá bom? Ela precisa estar assim, com estes números. E agora vamos ver se tem perguntinhas. Não, não tem. Vamos lá para a nossa última atividade de hoje, que é a 18.5, tá? A atividade 18.5 é parecida com a que nós fizemos lá na sequência 17, só que agora, ao invés de trabalharmos com adição e subtração, nós vamos trabalhar com multiplicação e divisão, tá? Essa atividade está lá na página 18. Vamos lá, a letra A, ele tá pedindo pra gente trabalhar com os números 3 vezes 8, que é igual a 24. Ó, como nós já falamos anteriormente, no caso da subtração, eu começo com o maior número. A mesma coisa a divisão. Não tem como eu dividir pegando um número menor, né? Então, eu vou pegar o maior de todos, que é o 24, e vou dividir por 8. Aí, eu olho aqui, ó, se vocês quiserem ter certeza. Olha na tabuada do 8. 8 vezes quanto, que é 24? Ó. Então, 24 dividido por 8 é igual a 3. Assim como 24 dividido por 3, é igual, ó, de novo, 24 dividido por 3 é igual a 8, sempre com os 3 números, tá? Que ele nos propõe. Agora, na letra B, nós temos 4 vezes 2, que é igual a 8. 4 vezes 2 igual a 8. Nós vamos transformar isso numa divisão. Então, 8 dividido por 4. Ó, essa dá para fazer de cabeça. Eu tenho 8. Digamos que eu tenho 8 balinhas, eu vou dividir para 4 crianças. Cada uma vai receber 2. E se eu tiver 8 balinhas para dividir para 2 crianças, cada uma vai receber 4. Na letra C, a atividade que nós temos é 2 vezes 8, igual a 16. Vou fazer 16 dividido por 8, que eu vou ter o resultado de 2, e 16 dividido por 2, eu vou ter o resultado de 8. Agora, na letra D, nós temos 5 vezes 2, que é igual a 10. 5 vezes 2 igual a 10. Se eu vou dividir, eu vou ter 10 dividido por 5, que vai ser igual a 2. E 10 dividido por 2, que vai ser igual a
5. Lembrando que eu mudei aqui apenas a posição dos números. Os 3 números do início são os mesmos 3 que eu faço as outras operações. Tá bom? Então, por essa semana, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Eu sei que a divisão ainda é um pouco complicado para vocês, tá? É normal que isso aconteça, porque vocês estão aprendendo, vocês estão começando agora com ela. Então, é natural que vocês sintam dificuldades, tá? Mas nós estamos praticando para que essa dificuldade venha a diminuir cada vez mais. Tudo bem? Tchau, bom estudo para vocês, façam a correção direitinho, qualquer dúvida é só perguntar. Até a próxima!